Meus irmãos, boa noite. Nós vamos prosseguir em nossas reflexões sobre marcas do genuíno discipulado cristão. E hoje nós vamos considerar a marca maturidade. Vocês sabem que a maturidade espiritual independe da idade. Independe do tempo de vida cristã. Há crentes, membros de igreja, há 40 anos, que são bebês espirituais. Há crentes de 3 anos de vida cristã que são maduros e prontos para enfrentar os grandes embates da vida. Só que a vontade de Deus é que todos sejamos maduros, crescidos, tenhamos maturidade e integridade. Essa é a vontade do Senhor. Certamente é essa a vontade. John Stott, no livro O Discípulo Radical, ele diz que no mundo evangélico hoje está havendo um crescimento numérico grande, mas muito raso. Não há crescimento em profundidade, no sentido de maturidade. Ora, os objetivos, ou o objetivo principal do ministério cristão é exatamente a maturidade. Se nós lermos uma passagem sobre que já meditamos mais de uma vez no culto, se nós examinarmos, de quem é isto aqui? É do senhor Berzins, então eu vou deixar aqui. Sobre esse texto de Efésios 4, 11 a 18. Agora, Paulo nos dá a informação de que o propósito de seu ministério, e ele é paradigma, ele é modelo para todo o ministério cristão, ministério eclesiástico, está em Colossenses 1, 24 a 29. Eu peço que essa passagem bíblica seja reproduzida. Vejam só o que diz o apóstolo Paulo. Agora me alegro nos meus sofrimentos. Como é que pode a gente se alegrar nos sofrimentos? Pois é, o crente maduro pode se alegrar, porque sabe que no meio dos seus sofrimentos, o Senhor está. No meio da fornalha ardente está o Senhor para caminhar conosco. Como testemunham, não é? Ananias, Misael e Azarias, Sadraque, Mesaque e Abednego. Eu me alegro nos meus sofrimentos por vós e completo no meu corpo o que resta do sofrimento de Cristo por amor de seu corpo, que é a igreja, da qual me tornei ministro, segundo o chamado de Deus, que me foi concedido para convosco, a fim de tornar plenamente conhecida a palavra de Deus. Este é o objetivo do ministério cristão, tornar plenamente conhecida a palavra, isto é, inteiramente. O pregador cristão não despreza nenhuma parte da Escritura. Paulo vai dizer aos irmãos líderes da igreja de Éfeso que ele nunca deixara de pregar todo o conselho de Deus. Então, a palavra. Uma vez, conta um autor americano, uma vez houve a consagração de um pastor presbiteriano dos Estados Unidos, e depois da consagração, o pastor tem a responsabilidade de pregar. É o sermão primeiro do pastor novo consagrado, responsabilidade grande. Antes de ele começar
subiram ao púlpito diáconos e presbíteros, aproximaram-se do pastor e disseram: pastor, se um dia qualquer de nós, ou todos nós juntos, pedimos ao Senhor que não pregue determinada parte da Bíblia, por favor, por amor de Deus, não nos atenda. Apegue-se ao mastro da palavra de Deus. Pregue a palavra. Então, esse é o objetivo. Eu não me nego a pregar nenhuma passagem bíblica. Vocês me pediram: pastor, pode pregar sobre tal texto? Eu prego. Porque toda ela é a palavra de Deus. Mas veja o que ele diz. O mistério da graça de Deus que alcança judeus e gentios, que alcança os pecadores maiores, que faz das divisões, das paredes, um meio de aplanar e produzir a unidade. Um mistério que esteve oculto durante séculos e gerações, mas que agora foi manifesto aos seus santos, a quem Deus, entre os gentios, quis dar a conhecer as riquezas da glória deste mistério, a saber, Cristo em vós, esperança da glória. Ele quer formar Cristo em cada crente, porque isso é garantia da glória e garantia do êxito da igreja no mundo. E ele continua: a ele, isto é, a Cristo, anunciamos, é a pregação, é o querigma, aconselhando, é o ministério do aconselhamento paraclético. Paráclese significa o conselheiro. E ensinando, é o ministério didático da igreja. Então, a igreja, através da pregação do púlpito, através do aconselhamento pessoal, através do ensino da palavra, a igreja visa a levar todos os que creem à maturidade e à inteireza de caráter, à integridade. Esse é o objetivo. Agora, qual é o resultado final que Paulo espera para que apresentemos todo homem perfeito em Cristo? A palavra perfeito aí é teleios, é o homem completo, é o homem maduro, o homem que tem maturidade, homem aí no sentido genérico, homem ou mulher, o ser completo, perfeito. O Senhor não quer imaturidade. A igreja que mais fez Paulo sofrer foi a de Corinto, exatamente porque é mais imatura das igrejas, em que havia fofocas, divisões, pecado escondido. Então, Paulo vai levar essa igreja à unidade, propondo que a unidade não ocorre em torno de homens, mas em torno de Cristo. Não foi Paulo que morreu, não foi Pedro que morreu, não foi Apolo que morreu, mas foi Jesus que morreu. Em torno dele construímos a nossa unidade, a unidade da nossa fé. E nós esperamos nele. Então, integridade, maturidade, adultez. Homem perfeitamente desenvolvido, ser completamente desenvolvido, esse é o objetivo do ensino cristão, da igreja cristã. Mas eu vejo que parece que alguns crentes que têm a mente fechada, têm a mente blindada. Então o pastor fala, o pastor prega, o professor de escola dominical ensina, ele não sai do lugar, continua imaturo, briguento, cheio de mágoa, não perdoa, não tem espírito perdoador, não leva desaforo para casa, responde, agride. Isso é imaturidade. Por exemplo, Pedro não era maduro. Ele quis resolver o problema querendo matar aquele servo, não é? Que estava ali junto
da multidão que levava Jesus. Ele quis matar Malco, não é isso? Malco se desviou, porque senão o pescoço seria cortado. Ele cortou o quê mesmo? A orelha. Ele cortou a orelha porque se desviou. Senão racharia a cabeça dele. Isso aqui é maturidade. O quê, gente? O ódio não pode levá-lo a desejar destruir pessoas. O amor constrói, o ódio destrói, a amargura destrói. Ora, o que é um ser humano, o que é o crente perfeitamente desenvolvido? Primeiro vamos ver as evidências de imaturidade. O que prova que você não é adulto, você é criança na fé. Você é adulto pelo seu registro e pelo seu RG, mas não é adulto espiritualmente. Quando eu mostro o meu CPF, as pessoas veem que eu sou lá de antigamente. 6729517, o meu RG. Não é? O meu RG, 6729517. 6 milhões ainda de cidadãos. Hoje, quantos somos? Quando eu mostro o CPF também, 043 125899704. Gente, olha, mas é antigo isso aqui. Pois é, eu sou antigo. Mas eu posso ser um sem vergonha, um desonesto, com toda a idade. Não há idade que o senhor deixe de ser bandido, se é bandido. Que deixe de ser imaturo, quando é imaturo. Mas a graça de Jesus em nós, o Espírito atuando em nós, a palavra atuando em nós, nós alcançamos a maturidade, às vezes bem pequenos, bem jovens, bem novos na fé. Em igrejas por onde andei, houve crentes de 5 anos ou 7 de vida cristã, mais confiáveis do que alguns de 50 anos de vida cristã. Parece com aquela história do professor que ensinou numa escola há 50 anos. Ele assistiu ao espetáculo de um diretor promover vários professores que tinham 5, 3, 7 anos de magistério. Mas por que, senhor diretor, eu, há 50 anos, professor desta casa, não fui promovido? Porque o senhor não foi professor 50 anos, foi um ano repetido 50 vezes. Você nunca estudou, nunca se preparou, nunca preparou aulas novas, nunca procurou crescer. Então, você repetiu 50 vezes. Os outros não, estão estudando sempre, estão se atualizando. Então, meus irmãos, há crente que tem tempo de casa, mas não tem tempo de maturidade. Não é o caso dos membros da primeira igreja batista do Brás. Estou falando dos outros, das outras igrejas por onde eu andei. A eles eu conheço melhor, não é? Vocês não. Vejam só alguns sinais. Irascibilidade. Gente se irrita à toa. Por exemplo, Tiago e João eram irritadiços. Eles eram explosivos. Por isso, eles eram chamados Boanerges, filhos do trovão. Eu costumo dizer, nunca vi um trovão mansinho. Aquele barulhinho, aquele barulho. Não, trovão é para trovejar mesmo. Há muita gente irascível. Olha, eles foram pregar numa aldeia de samaritanos, e os samaritanos não quiseram recebê-los. Eles disseram, Senhor, podemos pedir fogo do céu para consumir aquela gente? Jesus respondeu, vós não sabeis de que espírito sois. Lá na Bahia, eu preguei em 65, na igreja 2 de julho. Aliás, a igreja linda, que fica no Campo Grande, da capital baiana, perto do Teatro Municipal, a Igreja Batista Sião. E então, era uma série de conferências a semana inteira. Eu preguei de segunda a domingo. E lá para terça-feira, veio um jovem ao gabinete pastoral,
e falou com o pastor Valdívio. Pastor Valdívio, a gente cola cartazes nos postes da cidade e vão à noite as pessoas lá e retiram, rasgam os cartazes. Eu tive uma ideia. A gente fazer uma instalação elétrica para eletrocutar essas pessoas. Olha, de que espírito sois? Essa irascibilidade é incompatível com a vida cristã. Pedro puxou a espada para defender Jesus. E essas pessoas, nós somos muitas vezes irascíveis. Outro sinal de imaturidade é o espírito não perdoador. Pastor, eu falo com ela, mas não quero saber de negócio com ela. Ah, você deve perdoar, irmã. Perdoo, mas não quero saber mais de conversa. Que perdão é esse? É a mesma coisa que uma ponte caiu entre uma margem e outra de um rio. Você diz, eu reconstruo a ponte, mas não passo mais por ela. Não. Você tem que fazer uma ponte bem forte para você poder passar com um peso bem maior. Quando você perdoa, você reconstrói a ponte, você abre espaço para o diálogo e para o crescimento. Nada dizer não quero mais nada com ele ou com ela. E alguns chegam a dizer, eu jamais procurarei essa pessoa e precisarei dela. Pois bem, esse que fala assim, vai enfrentar uma situação em que ninguém vai aparecer, somente uma pessoa, aquela que ele disse que não receberia. Deus faz assim. Por isso eu digo às pessoas que começam a dizer, eu não quero saber nunca mais, não quero relacionamento. Não fale isso. Você vai precisar dele ou dela. Eu tenho uma maneira de lidar com os crentes, da seguinte maneira. Eu ouço críticas. Lógico, todos nós somos criticados. E ao ser criticado, eu estou em boa companhia, porque Jesus também foi. Mas quando eu recebo uma crítica e sei da crítica, eu faço uma autoanálise. Se eu vir que a pessoa tem razão, eu mudo. Não chamo a pessoa para conversar, não. Eu mudo a minha atitude. E deixo a pessoa ver. E as pessoas começam a comentar, ué, será que o pastor soube do que eu falei? Ele mudou. Agora, se eu fizer a autoavaliação e descobrir que a pessoa está absolutamente errada, injusta, eu oro pela pessoa, para que me dê a oportunidade de ser útil para ela e mostrar-lhe o amor de Cristo. Às vezes, em 15 dias, sofre um acidente, um filho adoece, a mulher é atropelada, e eu sou o primeiro a chegar. Então, não fale mal de mim injustamente, que você vai cair nessa. É sério, eu estou dizendo isso. Eu não quero mal para vocês, eu quero a oportunidade de ser bênção. E às vezes a oportunidade é a necessidade. Há um aforismo em inglês que diz, a friend in need is a friend indeed. Quer dizer, um amigo na necessidade é amigo de verdade. Eu quero ser seu amigo de verdade. Então, se falar mal de mim injustamente, pode esperar, eu chego lá. Na hora da necessidade. Porque a friend in need is a friend indeed. Bem, o espírito não perdoador, trate de perdoar. Sabe por quê? Não perdoar adoece, abrevia a vida. Você morre antes do tempo. Se você perdoa, a sua vida se alonga, tanto em qualidade como em quantidade. O perdão é um remédio, o perdão é uma bênção. Jesus viveu perdoando e morreu perdoando. Por isso que eu digo, quem quiser aprender a perdoar, vá ao Calvário. Mas quem quiser diplomar-se em perdão, fique lá. Mas uma outra qualidade, ou defeito, ou sinal da imaturidade é o espírito de divisão, invejas, ciúmes e mundanismo. Gente, a crente
que sempre é do contra. Já repararam? Tudo pode ir bem, mas não é tão bom assim não. O que você achou do sermão? Bonzinho. Ok, bonzinho até tem alguma coisa. O pior é quando ele diz ruinzinho. Então, não, há pessoas que não veem coisa boa. Como foi o culto? Não gostei não. Você viu como aquele irmão cantou? Cantou desafinado. Ele não notou as outras partes do culto, só a desafinação do solista. Por que você só tem ouvidos e olhos para ver o defeito? Celebre as coisas boas do culto. Eu reconheço que no começo do meu ministério, eu era muito crítico da pregação, dos outros. Então, quando o sujeito pregava sem rigor hermenêutico e homilético, eu comentava com a minha esposa, não, mas bem, olha, houve tal erro, tal erro, tal erro, ele pegou fora do contexto, ele levou a mensagem para outra direção, fugindo do texto, o texto foi apenas pretexto. Sabe que com a idade eu passei a tomar uma atitude diferente. Eu penso assim, Senhor, eu não sei como vai ser esse sermão. Eu sentado lá. Geralmente eu sento no meio, não sento muito atrás, não. Sentado lá. Eu estou ouvindo. Ele começa a pregar, sai do tema completamente. Digo, Senhor, que algum pedaço desse sermão possa abençoar a minha alma. Um pedaço, ele está despedaçando a Bíblia, ele está fugindo do texto, não há uma linha de pensamento, não há um começo, meio e fim, eu não sei aonde ele vai chegar, ele parece um avião que ameaça aterrissar e levanta voo de novo, e vai para longe, a gente não sabe quando vai voltar, mas Senhor, que um pedaço desta mensagem alcance e abençoe minha alma, e não é que eu sou abençoado? Com um pedacinho da mensagem. Então, eu tenho paciência hoje de ouvir. Tenho dificuldade com quem não tem capacidade de terminar. Mas eu peço a Deus a graça de aproveitar. Se, meus irmãos, outra marca, por exemplo, na igreja de Corinto, é o espírito divisivo. Eu sou de fulano, eu sou de Beltrano. Os irmãos, por favor, não comparem pastores. Deus não usa a mesma forma para construir os pastores. Ele faz a forma para um e joga fora. Cada um de nós é singular, é único. Eu sou diferente do pastor Vera Rocha. Pastor Vera Rocha é diferente de mim. Eu sou diferente do pastor Marcos. Pastor Marcos é diferente de mim. Eu sou diferente do pastor Aracaque, ele será diferente de mim, mas vai ser uma bênção. Nós precisamos da ministração daqueles servos que Deus provê. Então, nós temos de receber a provisão de Deus como aquilo que está no coração dele. Senhor, dá-me a bênção de ouvir aquilo que eu preciso ouvir para crescer espiritualmente e alcançar a maturidade que eu desejo. Essa deve ser a nossa oração. Então, eu estou certo de que Deus é bom, mas há um sinal indisputável de imaturidade, vida infrutífera. O discípulo que não produz vida, não edifica ninguém e não ganha almas. Eu pergunto às vezes a um crente, quantas pessoas você já conduziu a Jesus? Lá da escola, lá do trabalho, seu ambiente de trabalho. Ora, pastor, pensando bem, eu não me lembro de ninguém. É uma tristeza. Você tem que ser um instrumento de Deus. As pessoas têm que ver Jesus em você, têm que perguntar qual a diferença. O que você pensa sobre algumas questões, não é, principais. Por exemplo, houve um padre que numa escola católica apresentou uma posição teológica, bíblica, contra a homoafetividade, o homossexualismo, a homossexualidade. A igreja foi punida pela justiça em R$500 mil.
Ora, não há liberdade de crer, nem de opinião. Ele falou sem ódio, ele falou sem rancor, ele expôs a palavra. Meus irmãos, nós precisamos de produzir frutos. Vejam Efésios 4:30. Eu gostaria desta porção bíblica, Efésios 4:30. Eles são espertos, eles acham logo. Vamos ver, eu não quero ser desmentido. Efésios 4:30. É que eles pensam que eu não vou mais pedir algum texto, então eles se distraem. Efésios 4:30. Sede vigilantes, né? Diz Paulo aos Coríntios. Sede vigilantes. E não entristeçais o Espírito Santo de Deus. Meus irmãos, a crente cuja ausência de produtividade, cuja esterilidade entristece o Espírito Santo. Meu servo, eu tenho você vivo para você ser bênção, para você ser testemunha, você viver robustamente e falar quando necessário. Quando lhe perguntarem por quê, quando lhe pedir a razão de sua fé, da sua esperança, e você não faz nada disso. O Espírito Santo se entristece dentro de nós, e o Espírito entristecido nos entristece. Há muito crente de cara feia. Eu vejo no culto gente de cara feia, como se fosse uma cerimônia fúnebre, e você fosse parente do morto. Entendeu? Não um amigo simplesmente, mas um parente. Não, gente, nós temos de aprender a rir na presença de Deus. A alegria do Senhor é a vossa força. Precisamos ter mais alegria no culto. Alegria na presença do Senhor. Há extremos hoje. Um extremo de, digamos, um liturgismo extremo, ou uma abertura extrema do culto chamado contemporâneo. Nós temos que ficar no meio. Ter uma liturgia, mas mais alegria, mais comunicação, mais expressão de nossa alegria. Então não há nada de ortodoxia nessa postura. Isso é uma herança católica, cara feia. Você não vê nenhum santo com sorriso. Todo santo é cara feia. Já repararam? Da arte clássica. Não é isso? Não há santo alegre. Então o crente tem que ser estonho, aquela cara feia. Lá entre os amigos, ele ri de piadas indecentes, ele ri de uma porção de coisa. Mas a igreja, sério, que santo, maravilhosamente santo, extraordinariamente santo e extraordinariamente entristecedor do Espírito Santo. Então, não entristeçais o Espírito Santo de Deus, com o qual fostes selados para o dia da redenção. Não podemos entristecer o Espírito. O crente que apaga o Espírito em sua vida, por isso se torna triste, amargo. 1 Tessalonicenses 5,19. Há muito crente amargo. A gente começa a conversar com ele, tem vontade de parar a conversa. Só amargura. Como se servisse um cálice de fel, não uma colher de mel. A gente que não tem mel da palavra, tem fel. E às vezes veneno. Não apagueis o Espírito. Há crente cuja vida mostra que o Espírito se apagou dele. O Espírito está triste com ele. O Espírito não tem liberdade de agir. O Espírito repreende, mas ele não atende. Ah, como precisamos ter a maturidade que é característica do bom discípulo de Jesus. O crente não pode permanecer infrutífero. Eu vos escolhi e vos enviei para que vades
e deis fruto, e o vosso fruto permaneça. É o que Jesus diz. Na parábola, ou alegoria parabólica, ou parábola alegórica da videira verdadeira. Ah, meus irmãos, como precisamos de praticar isto. Não andando no Espírito, o discípulo imaturo fica irreconhecível. A gente o vê na igreja, está no auditório, às vezes no coro, ensinando até, mas na segunda-feira, a gente não reconhece. Do ambiente de trabalho é outro, completamente outro. A linguagem, a postura, a atitude crítica, sarcástica, amargurada. Falta doçura na vida e na linguagem. Ah, meus irmãos, quais as evidências do discipulado maduro? Vamos ver na próxima quarta-feira. Aqui vimos as evidências da imaturidade, mas depois vamos ver as evidências da maturidade.